Fala pessoal, boa noite. Mais uma alegria estarmos iniciando hoje mais um episódio do Reu Podcast. É o 14º episódio, hoje 9 de setembro de 2024, nesta segunda-feira à noite. Iniciando aqui com vocês, agradecer a presença de vocês aí no YouTube, também no Instagram. Não se esquece de se inscrever no canal lá no YouTube, deixar o like, deixe suas perguntas também lá no chat, que a gente vai aqui interagindo com todos vocês, também lá no Instagram. O Franklin vai passando aqui para a gente as indagações, as perguntas, que eu tenho certeza que hoje teremos muitas, quando temos esses convidados voltados para a área da saúde, a interação é bem elevada, eu tenho certeza que hoje não será diferente. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso 14º episódio, vou agradecer aqui aos patrocinadores que têm acreditado no projeto do Reu Podcast. E o Reu Podcast é um oferecimento da ProSangue. No laboratório da ProSangue você tem acesso a uma ampla variedade de exames laboratoriais com a credibilidade e a confiança de quem entrega diagnósticos precisos e confiáveis há mais de 30 anos. Encontre a unidade mais próxima de você. E o Reu Podcast é um oferecimento do Hospital da Visão, um ambiente que reúne sofisticação, conforto e tecnologia, comandado por especialistas no tratamento da visão. O Hospital da Visão Campina Grande possui unidades no Heron Marinho e também às margens do Açude Velho. Hospital da Visão, transformando o jeito de você ver a vida. E também Almeda, distribuidor de materiais de construção. O Grupo Almeda, empresa genuinamente paraibana, possui mais de 30 anos de história, se destacando como o maior distribuidor de materiais de construção do norte e nordeste do país. Grupo Almeda, inovação, credibilidade e profissionalismo. E também está conosco o Hospital Help. O Hospital Help, que é um hospital que traz em seu conceito inovação, humanização e sustentabilidade, atendimento nas mais diversas especialidades, possui atendimento SUS, além de particular e convênios. Help, mais moderno, mais humano. E também está conosco, apoiando o projeto RD Manutenção Hospitalar. Há quase 20 anos atuando no mercado, a RD Manutenção Hospitalar é referência na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, venda e locação de equipamentos médicos hospitalares e odontológicos. E mais um parceiro que começou conosco no último programa, que é a pós-graduação da Unifacisa. Se você está procurando uma maneira de impulsionar sua carreira, a Unifacisa tem a solução perfeita para você. Com ampla oferta de cursos de pós-graduação, a instituição acaba de confirmar a turma do MBA em Gestão em Saúde. Não perca a chance de fazer parte desta turma exclusiva. Com a Unifacisa, você terá a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado, estudar temas relevantes em alta e ainda expandir seu network com especialistas e colegas da área. Agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores do Reu Podcast que estão aqui conosco toda segunda-feira nos nossos episódios. E agora eu vou apresentar um pouquinho aqui do nosso convidado, que ele é médico cardiologista, intervencionista, com especialização na área de hemodinâmica. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, depois ele me corrige. É o coordenador da cardiologia, do Serviço de Cardiologia do Hospital Help. Também é preceptor da Unifacisa, atua na clínica Cardio Mais, também no Hospital de Trauma, Hospital Metropolitano, na Cardioimagem, casado há 11 anos com Lívia Duarte Gonzaga, tem 2 filhos, o Miguel e a Isabela, e vamos falar hoje um pouquinho da importância dos cuidados com a saúde, falar de vida, carreira, enfim. Hoje vai ser um bate-papo bem legal aqui com o nosso convidado. Obrigado por atender o nosso convite, doutor Gonzaga. Boa noite, Boa noite, eu que seja bem-vindo. agradeço. Boa noite, eu que agradeço o convite. Estamos aí, vamos bater uma conversa legal. Não, você falou tudo corretinho aí. Acho que não tem nada Certo. para acrescentar aqui, não. Pois vamos lá, vamos embora. É uma alegria estar contigo aqui hoje. A gente que está nesse mês de setembro e os serviços de saúde, o Ministério da Saúde, quase que todo mês lança alguma campanha ou política, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, e agora em setembro a gente está com Setembro Vermelho, que é a busca de divulgar a importância de prevenir e tratar as doenças cardiovasculares. Eu queria que você fizesse um pouquinho um resumo aí, pode ficar à vontade, falar à vontade, da importância desse tema, de divulgar realmente como a população deve se cuidar, deve procurar um cardiologista. Fala um pouquinho aí pra gente como é que é isso. Bom, vamos lá, né? Doenças cardiovasculares, né? Hoje em dia é o grupo de doenças, né, que mais traz mortalidade aos pacientes ao longo da vida deles, né? A gente sempre lembra de infarto, com certeza,
mas as doenças neurovasculares entram nesse contexto. Então, ter cuidado nessa atenção é essencial para uma vida longa, digamos assim, com saúde, né? Então, estar sempre atento à pressão arterial, certo? A sinais clínicos que possam nos dizer aqui que a gente está tendo algum problema, como dor no peito, falta de ar com muita facilidade ao esforço físico. Isso faz com que a gente chame atenção a pontos importantes para que a gente possa analisar. Então, estar sempre à procura nesse contexto é importante. Então, desde jovens a adultos, a gente precisa sim avaliar e vai depender um pouco da estrutura em relação a cada pessoa, né? Histórico familiar e algumas coisas que a gente vai precisar ter em mente. Então, ter uma alimentação saudável é uma coisa que a gente não tem mais discussão, né? Isso é Ter, pacífico, né? Tem que ter. com certeza, Difícil é ter. difícil é ter. Eu sempre falo para os pacientes que se fosse fácil, né, a minha vida seria mais tranquila, né? Mas não é fácil. Então, ter uma alimentação saudável sempre é uma coisa importantíssima. E ter exercício físico hoje está mais que mais definido também no contexto de avaliação, assim, para a gente ter prevenção. Na sua pergunta, você falou sobre o que a gente tem que procurar, né? Então, sinais como dor no peito são importantíssimos. A gente tem algumas faixas de idades clássicas para as doenças cardíacas, né? Assim, como infarto, essas coisas. Então, isso vai evoluindo ao longo da nossa vida, né? Jovens não é comum ter infarto, digamos assim. A gente tem um caso ou outro, a gente pega, né? Recentemente teve até um jogador de futebol com morte súbita Isso. na, São a- Paulo, foi? eu acho que foi Copa Libertadores, Libertadores, isso. né? Então, assim, esses eventos acontecem, mas não são a frequência. Então, pacientes acima de 40 anos tem que estar de olho, tem que estar frequentando, sim, obrigatoriamente um cardiologista. É bom que ele tenha um único, não fique rodando de várias pessoas, Sim. porque isso facilita com que ele tenha um acompanhamento e ele precisa, sim, executar alguns exames que são, né, vai depender de cada paciente. Isso uma vez por ano, a partir de 40 anos, pelo menos, ao menos uma vez por ano? Vai depender muito, mas assim, digamos que um paciente completamente saudável, sim, uma vez por ano ele executar exames laboratoriais e tentar, né, fazer uma avaliação cardiológica mais detalhada para que a gente possa ter um aspecto de detalhe melhor de conhecimento desse paciente, eu acho que é essencial, tá certo? Mas isso vai depender um pouco. Por exemplo, um paciente que tem histórico familiar, meu pai teve infarto aos 45. Esse paciente ele deve fazer precocemente uma avaliação. Então, a partir dos 35 ele deveria já estar fazendo o vulgo check-up que a gente utiliza no dia a dia do nosso consultório, né? Esse termo é um termo relativamente bem estabelecido e relativamente antigo também, né? Mas a forma mais fácil de rastreio, digamos assim, para doenças cardíacas que a gente vai ter. Entendi. O doutor Gonzaga, você falou que para jovens é mais difícil ter infarto, um outro caso que ocorre. Mas tem sido comum jovens procurar o seu consultório, um atendimento cardiologista, com cardiologista, em virtude dessa rotina atual, ah, tudo muito acelerado, alimentação ruim. Tem aumentado os jovens com hipertensão, por exemplo? Sim, com certeza. A gente tem a hipertensão como uma das doenças mais prevalentes, né, atualmente no mundo. A gente pode estimar em alguns estudos até 30% da população adulta, ou seja, é um absurdo de gente. Uma a cada três pessoas, É digamos altíssimo. assim, é altíssimo. E a gente tem notado, né, precocidade nisso, né? Provavelmente por nossa modificação da alimentação, sedentarismo, apesar de que a gente tem tido uma certa estímulo, uma certa busca em tentativa a estimular exercício físico, mas mesmo assim acho que muito frágil esse contexto. Mas o nosso dia a dia tem sim, né, jovens vindo ao nosso consultório. Após pandemia, isso se tornou extremamente frequente, associado também a um perfil um pouco mais de ansiedade Sim. envolvida.
E a gente tem tido casos de hipertensão com muita facilidade de diagnóstico no ambiente atual. Isso aí é óbvio. E aí a gente precisa sim tomar cuidado, porque hipertensão ela é uma doença que ela é assintomática, ao contrário que muitos acreditam que eu tenho dor de cabeça, meço a pressão está alta, é a dor de cabeça que causou a pressão, é a pressão que causou a dor de cabeça. Na literatura médica tende a ser, né, se for num ambiente de urgência, a causa de estresse, né, do paciente, ela gera uma elevação leve da pressão arterial, o que pode dificultar esse diagnóstico, né? Na prática, a gente não tem tanta frequência de sintomas, então é uma doença assintomática, geralmente é descoberta na ida no consultório mesmo. Entendi. Né? Então, ter uma avaliação sempre que você fizer uma medida espontânea, deu 14/9, que é nosso limiar máximo, digamos assim, tem que ter uma avaliação mais detalhada para a gente definir se isso é pressão alta ou se não é pressão alta. Entendi. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso? Teoricamente, sim, não necessariamente sempre com medicação. Era isso que eu perguntava a próxima. Teoricamente, sim, certo? É uma doença crônica. Até onde tem na literatura, não temos cura para essa doença. A gente tem controle clínico que ele pode ser literalmente medicamentoso ou pode unir as duas coisas. A gente tendenciosamente une as duas coisas. Mudança do estilo de vida, né? Ou seja, exercício e dieta de forma bem direcionada, tá? E também a associação com medicação. Inclusive, a gente teve a atualização há menos de 10 dias da diretriz europeia de hipertensão que trouxe isso mais agressivamente, né? Onde a gente diminuiu um pouco, isso ainda não é a realidade brasileira, mas pode ser que se torne, né? A gente diminuiu um pouco o ponto de corte, foi mais agressivo, em vez de a gente começar talvez a mudar o estilo de vida só quando chegar em 14, a gente começar a mudar o estilo de vida assim que subir acima de 12. Então, a gente tem notado que a medicina ela tem sido mais agressiva nos controles para que a gente possa ser mais efetivo na diminuição de risco ao longo da vida dos pacientes. Entendi. Ô, doutor Gonzaga, o coração ou o corpo, ele dá algum sinal prévio de um paciente que está para infartar ou não? É silencioso também e do nada ali o paciente vai e infarta? Ou realmente tem algum sinal que o corpo começa a dar e às vezes a gente vai empurrando, empurrando e de repente está aí o problema? Boa pergunta, eu. Pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de forma abrupta, o que não é geralmente a forma mais comum de acontecer. Geralmente o paciente ele desenvolve o que muita gente já escutou falar, né, que é a angina, a dor no Sim. peito, certo? Então o sinal mais clássico do pré-infarto, digamos assim, que esse termo não é correto do ponto de vista médico, mas para que a gente possa falar para as pessoas entenderem, né? Então, o paciente começou a fazia a caminhada dele ali, né? Caminhava 2 quilômetros, começou a sentir um desconforto, um aperto no peito, um cansaço mais intenso, com mais dificuldade de executar o exercício dele. Ele reduz ali para, em vez de fazer os 2 quilômetros, fazer 1,5 quilômetros. Eu tô ficando velho, tô mais cansado, vou diminuir um pouco. E ele vai fazendo isso. Então, às vezes, o paciente não consegue entender que aquele sinal é um sinal de que, olha, tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa dar uma avaliada. Então, geralmente, os sinais clínicos de algum entupimento de artéria ali no coração vão ser dor torácica, certo? Aos esforços, principalmente, uma dor em aperto, uma dor, né, em queimação, e também muitas vezes falta de ar. Então, o paciente vai ter esses dois sinais como sinais prévios. Quando acontece o infarto, essa dor ela se torna contínua. Então, ela vem e fica. Na angina, na dor torácica, entre aspas, o sinal prévio do infarto, ela vem, passa em torno de 20 minutos e passa. Então, o cara assim, tem alguma coisa estranha, mas ele vai deixando. Mudando agora um pouquinho de assunto, já a gente volta mais para essa parte da cardio.
Mas vamos falar como é que foi a entrada de Dr. Gonzaga na medicina. A gente sabe que você vem de uma família que seu pai, inclusive, é um dos maiores empresários do estado da Paraíba, em vários negócios no estado, mas você não enveredou por essa parte do empresarial, você enveredou pela parte da medicina, depois se especializou na cardiologia. Como é que foi a escolha pela medicina? Teve apoio em casa? Teve um pouquinho, não vou dizer desapontamento, mas como é que foi a relação com a família quando teve essa decisão, doutor Gonzaga? Assim, foi. Primeiro, eu só tinha um exemplo, entre aspas, fora desse contexto, que era um tio que é médico, o único tio que era médico. Na realidade, depois, na minha geração, surgiram vários médicos na Sim, família. Mas, assim, eu não tinha um perfil muito clássico, inicialmente, para o empreendedorismo. E sempre fui mais. Meu pai e minha mãe até falava isso em relação, mais focado nos estudos, e acabou que eu tive essa vontade de ser médico. Apoio em casa, assim, meus pais sempre deixaram muito aberto do que cada um queria fazer. Então, apoio eu não posso falar que eu tive apoio sim. E não teve desapontamento, ao contrário, meu pai e minha mãe acham, assim, são bastante orgulhosos em relação a esse processo. Mas era um processo que desvirtuava, entre aspas, uma facilidade que talvez eu tivesse encontrado no caminho isso. empresarial, né? E muita gente falava isso na época, pô, mas para que tu vai fazer medicina? Mas as coisas são assim, e eu acho que isso foi de suma importância para mim, para que a gente pudesse criar talvez um caminho próprio. Isso traz dificuldades, mas traz um crescimento pessoal de suma importância. Assim, Bacana. foi bem interessante. Eu acho que foi um. Não acho, eu tenho certeza que foi uma escolha Certeza. certa. E como é que foi a escolha pela cardiologia? Foi logo no início do curso, na metade, ou se formou e Vamos depois lá, é vamos lá. que... Cardiologia, né? O curso de medicina é um curso bem amplo, digamos assim. A gente tem oportunidades de ter escolhas variadas. E ao início da medicina, na realidade, eu não tinha nada a ver com cardiologia. A princípio, eu sempre falo isso, inclusive para estudantes a qual eu sou preceptor lá na Unifacisa, eu sempre falo isso. Cara, eu ia ser cirurgião. E não ia ser cirurgião cardíaco inicialmente. Inicialmente eu pensava em ser cirurgião plástico. Não tinha nada a ver. Ao longo do caminho, eu pensei, vou fazer cirurgia cardíaca. Beleza. Inclusive teve uma pessoa que bastante me influenciou, que foi o Guilherme Veras na época. Era meu professor, inclusive eu fui fundador da liga juntamente com o pessoal, Vitor, Sim. né? A gente fez parte ali das primeiras turmas da Licore, na liga de cardiologia, e isso nos influenciou bastante. Então, eu pensei em fazer cirurgia e Guilherme, não, pô, cirurgia tá morrendo. Vai fazer cirurgia? Para que tu vai fazer cirurgia? Vai fazer cardiologia clínica, faz hemodinâmica. Na realidade, eu mantive cirurgia, só que quando eu entrei no internato, fazendo ali algumas cirurgias auxiliando, eu acabei fazendo alguns acidentes pérfuro-cortantes. E isso me fez criar um toque e me afastou ali. Eu tirei, cara, a cirurgia não dá pra mim, eu vou me contaminar e aquela coisa toda. E eu voltei de novo. Ó, não quero ficar fora do set cirúrgico, entre aspas, mas não quero ficar só clínico. E aí voltei pra hemodinâmica e realmente assim, é onde me faz feliz. Eu posso falar, cardiologia clínica ou intervencionista? O que é que você, o que é que te faz feliz realizado ali? A intervenção. A intervenção é uma coisa que você mudar o curso da doença de uma pessoa é uma coisa que traz uma gratificação inestimável, digamos assim. O paciente entrar num infarto agudo, com artéria fechada, com probabilidade de perder grande parte do músculo cardíaco e viver de uma forma ruim, e você conseguir mudar esse caminho e deixar esse paciente sem sequelas, isso é uma coisa absurda, Fantástica. né? Teoricamente é uma medicina recente, né? Não, surgiu quando? 1969.
Não é uma coisa absurda De muitos de anos, muitos né? anos. E para nossa realidade Paraíba, é que é recentemente, e assim, para o SUS é uma coisa extremamente recente para Verdade. nós, né? Fala um pouquinho, né? Você falou do médico cardiologista intervencionista. Essa carreira, a gente sabe que a vida do médico já é muito corrida, o dia a dia, enfim. Mas o intervencionista é um pouco mais, doutor Gonzaga? Diria que sim. É, vamos lá. Você ser intervencionista nesse contexto, a gente falou em infarto aqui, predispõe que você está à disposição aparentemente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano para o teu paciente. É difícil. Essa disponibilidade a gente sabe que não é real, entre aspas, você conseguir fazer isso 100%, mas é uma coisa que te impõe, entre aspas, essa possibilidade. Então, a partir do ponto em que você decide ser esse profissional, provavelmente você se expõe a essa possibilidade. Você está em um momento na sua casa, mesmo que você não esteja de plantão, paciente seu te ligar e, olha, estou sentindo dor no peito. Você vai orientar ele para o pronto atendimento, o cara vai fazer a primeira atendimento e talvez você tenha que ir lá fazer um cateterismo de emergência desse paciente. Então, acredito que sim. Acho que essa possibilidade de você ser intervencionista te expõe a uma possibilidade de você estar mais disponível do teu paciente. Claro, em algumas situações, você, como estando em São Paulo, chefe de equipe e tal, provavelmente você vai ter alguém que vai te cobrir em boa parte das urgências, digamos aqui. Mas essa realidade nossa aqui, não. Geralmente é você que tem que resolver. Então, tá nessa disposição, você tem que ter esse jogo de cintura e essa coragem de estar disponível. E essa vocação, né? E essa vocação. A gente sabe que o tabagismo é prejudicial ao corpo, ao pulmão, ao coração da mesma forma. Recentemente tem tido muita discussão em relação ao uso de cigarro eletrônico. Já existe algum estudo ou algo direcionado que também é prejudicial ao coração esses cigarros eletrônicos, doutor Gonzaga? O cigarro eletrônico, por si só, ele tem nicotina. Claro, ele não tem os outros ativos do cigarro convencional. Mas ele pode sim induzir a aterosclerose um pouquinho mais ativa, não tão agressiva aparentemente como os cigarros convencionais, mas a gente pode ter sim uma indução de aterosclerose mesmo com cigarros eletrônicos, tá? Ah, mas o mais danoso dele realmente é uma lesão mais direcionada ao pulmão, até porque geralmente ele tem um calor mais agressivo e a fumaça também. Tá. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Já tem as pessoas participando conosco no YouTube e também no Instagram. Mandar um abraço para Ricardo. Doutor Rodrigo Vieira está acompanhando aqui. Parabenizando pelo programa, pelos temas. Mandando um grande abraço para doutor Gonzaga. Uma sumidade na área. A Mônica Lousa, lá do Help, também acompanhando a gente. Obrigado, Mônica, um abração. Dizendo, doutor Gonzaga, profissional nota 10. Gosto muito de trabalhar com você. A Jéssica mandando um Opa. abraço. Profissional nota 1000. Flávia Reis. E a Adriana Suene dizendo melhor cardiologista do mundo. E também temos as pessoas aqui participando conosco no Instagram, a doutora Juliana Pivante, Júlio César, Wanda Maria, Gislena Araújo. Acompanha aí também no YouTube, é super importante vocês estarem acompanhando, se inscreve no canal, deixa o like lá, porque é bem importante isso para o podcast, para o episódio. E já tem uma pergunta aqui, doutor. Antônio está perguntando se já perdeu algum paciente na mesa cirúrgica e qual o sentimento do médico quando isso ocorre. Pergunta bastante difícil. Infelizmente já, eu acho que provavelmente nenhum profissional que trabalha na minha área ele vai ter esse sucesso de 100%. Provavelmente Possível, não, né? tá? Até porque a variabilidade da gravidade do paciente do infarto, ela é extremamente mutável, tá certo? Graças a Deus, eu conto talvez nos dedos os pacientes que eu perdi, porém é um sentimento que eu ainda não consegui e eu provavelmente não conseguirei me acostumar. A notícia ruim é sempre muito mais difícil de ser dada, né? E, claro, você notificar ou então
passar isso para um familiar é sempre uma situação que, para mim, é uma situação difícil de ser feita. Não tem, eu acho que uma maneira mais correta de você fazer isso. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. Claro, tem algumas formas de você tornar essa dor menor, mas sempre haverá a dor e sempre haverá a perda, né? Então, não tem como ser fácil e, infelizmente, não tem como não acontecer se você estiver atuando nesse meu setor. Eu não vou dizer só nesse meu setor, mas na medicina, se você trabalhar com emergência, certo? Que são situações em que existe perigo de vida, seja cirurgia abdominal, torácica, neuro, cardio, isso vai acontecer em algum momento da tua vida. UTI, infecções, faz parte do ser médico. E, infelizmente, a gente não tem como reverter todos os processos instaurados, né? Isso vai depender de como o paciente chega para você, como, né, acontece. E complicações, já dizia alguns professores na época de faculdade, não existe cirurgiazinha, não existe procedimentos pequenos, né? Eles podem fugir ao que é convencional. Então a gente tem que estar preparado para aquilo que acontecer na nossa frente. Às vezes você tem capacidade de resolver, às vezes não. Infelizmente, às vezes a gente tem um insucesso. Bacana. É, o estresse, vamos falar agora para os estressados, aquelas pessoas que vivem irritadas, estressadas. O estresse realmente afeta a saúde do coração? A pessoa estressada, ela deve se preocupar mais em cuidar ou melhorar essa qualidade emocional dela, doutor Gonzaga? Rapaz, estudos definitivos a gente não tem nenhum, porque provavelmente deve ser muito difícil você não ter o que a gente chama de fatores confundidores, tá? Porém, o que se tem de análise, principalmente observacional das pessoas, é que o estresse ele gera uma liberação hormonal, certo? Agressiva de hormônios que aumentam tendenciosamente pressão, diminui cortisol, então geram alterações hormonais no corpo humano que podem sim, né, trazer prejuízos diretamente ao coração, seja ela interferir um pouco na pressão arterial, que possam causar picos pressóricos, que possam inclusive levar à lesão do endotélio, que é a parte interna do nosso vaso, e nesse processo você ter um infarto, entre aspas. Não é o mais comum, não é o mecanismo mais comum, mas isso pode acontecer. Então, se a gente puder ter alguma forma de nos controlar a uma exposição de estresse mais agressiva, é o ideal. Então, sempre que a gente estiver no contexto, né, por exemplo, carga de trabalho alta, né, que você vai ter síndrome de burnout e outras situações em que o estresse vai te levar a esse contexto, é interessante que o paciente ele consiga ter uma assessoria, digamos assim, Sim. para que ele possa tentar interpretar aquelas ações que estão com ele de uma forma que diminua assim, a sensação dele de estresse, que ele consiga diminuir o estresse do dia a dia. Ser humano sem estresse, eu acho que não existe. Não. Todos temos Mais nos dias problemas. atuais, né? Todos temos problemas, sejam em ordens maiores e menores, mas não tem como fugir desse processo. Você me perguntou sobre cardiologia intervencionista. Eu tenho estresse, todo mundo tem estresse, não tem como não ter. Então a gente tem que saber lidar com isso. Às vezes é importante ter algum profissional, como psicólogo, que possa te ajudar a interpretar de uma forma que possa te ajudar a receber essa carga de uma forma melhor. E isso provavelmente pode diminuir a exposição a doenças cardiovasculares, transtornos, né, de ansiedade. E isso é saúde de uma forma geral. Não só para o coração, mas como um todo. O paciente não é só o coração, né? É verdade. E explica um pouquinho para a gente, para os leigos como eu, para Franklin, para quem está nos acompanhando, quando é que eu devo me preocupar com arritmia? Vamos lá. A gente começou na história do podcast que jovens não têm, né, muito facilmente infarto. Então, quando a gente tem jovens, eventos maiores, na grande maioria das vezes vai estar linkado a arritmias complexas e não a infarto. Então, arritmias, né, que
para que os leigos possam entender, geralmente vai ser uma frequência cardíaca muito alta, né? Ou coração acelerado demais, ou um coração acelerado, ou um coração batendo devagar demais, né? Que a gente vai ter as taquiarritmias, que são as aceleradas, e as bradiarritmias são as frequências baixas, né? E irregularidades nos batimentos, né? Então, quando o paciente tem palpitação, eu sempre brinco, na sala de aula que é uma coisa muito complexa de você fechar o diagnóstico, né? Por quê? A palpitação ela pode ser um sintoma, por exemplo, só da ansiedade, né? A sensação do coração acelerado pode ser só da ansiedade, ou pode ser uma doença real, pode ser uma arritmia, né? Então, quando você vai pesquisar, a grande maioria das vezes, graças a Deus, a gente não consegue achar nada. Porém, se eu tenho frequências cardíacas mantidas durante muito tempo, certo? Elevadas durante muito tempo, isso chama atenção. Se eu estava completamente normal de uma forma muito rápida, isso mudou e permaneceu, não é uma coisa que dá e passa em poucos minutos, permaneceu com frequência muito alta, está te incomodando, isso merece uma atenção, isso merece, na realidade, a busca, um pronto atendimento para a gente checar se realmente tem uma frequência cardíaca alterada. Por que eu digo pronto atendimento? Era isso que eu ia perguntar. Pronto atendimento ou uma consulta eletiva, marcar com cardiologista? Por que eu digo pronto atendimento? As arritmias, elas vêm e vão, na maioria das vezes, certo? Graças a Deus, as mais complexas, elas são menos frequentes, tá? Então, elas vêm e vão. Se a gente não conseguir fazer um eletro na hora, eu não sei o que aconteceu. Então, se eu esperar para ir um dia depois, 2 dias depois no consultório, tendenciosamente, quando o paciente chega lá, ele chega com frequência normal, então o evento já passou, eu não sei o que aconteceu, e a gente vai na pesquisa. Só que a reprodução da arritmia, às vezes, não é possível. Então, eu faço Holter, né, para uma análise, eu faço teste ergométrico, eu faço eco, né, faço toda a análise do paciente, tudo vem normal. Eu não tenho arritmia, não quer dizer isso. Pode ser que tenha. Às vezes a gente vai ter que repetir Holter, tem outros exames que possam ser necessários. Então, assim, teve uma sensação de frequência cardíaca muito alta, tá te incomodando muito, durou ali 20, 30 minutos, 1 hora com isso, e você notou ali que tua frequência tá irregular, passa num pronto atendimento para ser avaliado. Porque é mais fácil a gente fechar o diagnóstico nesse momento, onde o sintoma está presente, onde a frequência cardíaca está mais elevada do que fora. Isso não quer dizer que você não possa ir depois numa consulta. Na realidade, vai ser orientada, dar seguimento com um cardiologista para poder, né, definir o tratamento. Às vezes você tem tratamento intervencionista, não comigo, mas com um arritmologista, um eletrofisiologista. Mas é de suma importância que a população entenda que se eu tenho frequências cardíacas muito altas, o que é muito alto? 140, 150 em repouso, está errado. Não é comum. Então, tá com isso com 30 minutos, não passou 1 hora, vai no pronto atendimento. Né? Começou a ter dor no peito, pronto atendimento. Tá? Tô meio tonto, cansado, pronto atendimento do mesmo jeito. São sinais de alarme para arritmias e também para doenças do coração nesse contexto. Bacana, excelente. Aí, fica a dica para o pessoal que está nos acompanhando. Várias pessoas já também participando aqui, mais pessoas mandando um abraço, já eu falo. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, coisa de 1 minuto, dos nossos patrocinadores, e a gente volta já para continuar esse bate-papo aqui bem legal com o Dr. Gonzaga, que está tirando dúvidas aqui, principalmente dessa parte da cardiologia, dessas arritmias, hipertensão, enfim, tá bem bacana. A gente volta já bem rapidinho esse intervalo. Eita! Olha, hoje é um dia daqueles, estou com muitos compromissos. Já vou ter que buscar a minha filhota na escola, mas não dá para adiar ainda mais o cuidado com a minha saúde. Vou aproveitar e adiantar, fazer logo um pré-cadastro pelo WhatsApp do ProSangue. Depois é só ir até uma das unidades para fazer o exame. É o Chegou, Coletou. Nele você faz a sua coleta em poucos minutos. E sabe do melhor? Sem enfrentar filas para cadastro. Cuidar da saúde nunca foi tão fácil. Aqui você tem agilidade e qualidade. Tchau, obrigada.
ProSangue, excelência em cada resultado. Você sabia que tem laboratório ProSangue aqui no Help? Pois é, vem comigo que eu vou te apresentar. Mais uma unidade para somar a saúde de Campina Grande já e vou ter que região. buscar a minha filhota na Centro de escola, diagnóstico mas com não equipamentos dá de para alta adiar ainda mais performance o cuidado e com a minha profissionais saúde. capacitados. Vou aproveitar O e atendimento adiantar, aqui é fazer logo um 24 horas. pré-cadastro Agora, pelo não dá WhatsApp mais do pra dizer que ProSangue. tá sem tempo de Depois cuidar é da só saúde, ir hein? até uma das unidades para ProSangue, fazer o exame. excelência É em o cada chegou, resultado. coletou. Nele você faz a sua coleta em poucos minutos e sabe do Estamos de volta aqui para conversar mais um pouco com o nosso querido convidado de hoje. E já está conosco aqui mais um apoiador, mais um incentivador do Rio Podcast, que é a Imperial Pizza. Agradecer aqui aos amigos, Alexandre, a todos que fazem a Imperial Pizza, a melhor pizza de Campina Grande. Um cheirinho bacana todo aqui, ó. Depois do podcast a gente, se o cardiologista liberar, a gente come um pouquinho aqui com o pessoal no estúdio. Mas voltando aqui, já tem pergunta, doutor Gonzaga? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui bem rapidinho. Que é Jéssica. Doutor, hoje estamos vendo muitos jovens ter problemas cardíacos. E o que é que tem isso? Qual o motivo que leva um paciente mais jovem a ter um infarto? Vamos lá. Jovens e infarto. Eu falei aqui, eu acho que mais precoce, que infarto é mais frequente em pessoas mais velhas, né? Mas a gente tem visto, sim, uma migração em direção a pessoas mais jovens. Antigamente era doença dos pacientes que tinham por volta de 60 anos, 70 anos, migrou em direção aos 50, está migrando em direção aos 40 anos, a gente tem visto com uma frequência bem maior, né? Tem alguns casos, mas em pacientes mais jovens. E aí o que é que acontece? A gente falou sobre estresse, né? Não tem como você ter um estudo definitivo para bater isso, mas provavelmente tem um efeito em cima. Mudança no perfil alimentar, né? Perfil de sedentarismo, tá? Se a gente for analisar o ser humano, ele saiu, sei lá, por volta de 1800 para 1900, de um perfil onde ele era mais ativo, onde ele fazia coisas com mais força laboral, para trabalhos em ambientes fechados, onde ele fica sentado e executando processos, certo? Existem estudos na literatura recente, onde todo passo conta. Então, toda atividade, mesmo que não seja uma atividade física, ela conta para a diminuição de risco cardiovascular. Então, a gente teve essa mudança do perfil dos pacientes, ou seja, sedentarismo, alimentação ruim, certo? A gente teve uma mescla da genética a nível mundial também. Então, a gente acabou misturando europeu com outras áreas, e em algumas áreas a gente tem a genética que veio junto. Então, a gente tem tido esse grau de exposição. E obesidade, que é a doença que, assim, tomou o mundo de uma forma agressiva, e isso expõe os pacientes a terem mais riscos. Então, o jovem que tem infarto, tá? Ele vai ter algum fator de risco desses aqui. Jovem que eu tô falando é 30 e poucos anos, obesidade intensa, certo? Uma coisa que tá bastante na moda atualmente é o uso de anabolizantes. Então, é uma coisa que chama a Um atenção. risco, né? Um Em risco, busca do corpo perfeito, eles não se preocupam. tá? Outra coisa que a gente tem tido uma ação maior, uso de drogas, né? Principalmente cocaína. Então, essa droga ela tem um fator de aceleração na doença de formar placas, né, nas artérias de uma forma agressiva. Então, pacientes que têm diabetes tipo 1 ou dislipidemia familiar, que é o colesterol elevado desde a infância, que geralmente não é uma coisa que a gente pesquisa tanto, né, e a gente não sabe. Então, esses fatores trazem, né, maior risco para jovens terem infartos, certo? Muita gente vai perguntar, Covid, vacina,
teve algum evento maior realmente, até o exato momento, as vacinas não foram relacionadas diretamente a esse contexto. Tem um mito aí, né, do meio do pessoal. O pessoal tomou vacina da Covid e tá infartando, aumentou o número de Então, infarto, né? não tem nenhum Nenhuma estudo relação. Olha aí. grande nesse contexto, tá certo? Na realidade, na época do Covid, a gente teve sim mais eventos trombóticos, eventos onde fazia coágulo diretamente, mas muito mais frequentes nos pacientes que tinham Covid do que nos pacientes vacinados, tá? Mas isso diminuiu, praticamente a gente não vê mais. Então, jovem é exposição. Se você se expõe demais, você tem obesidade, não controla a hipertensão, tem genética, entre aspas, ativa ali. Seu pai teve um infarto aos 50 anos. Cuidado. Deve intensificar os cuidados, melhorar a sua alimentação, fazer exercício regular, procurar assistência de um cardiologista para avaliar se tu não tem hipertensão, se teu colesterol não está alterado. Isso é de suma importância. Não tem como fugir disso aí, não. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui. A Clara. Doutor, sempre tive uma dúvida entre a pressão arterial alta e baixa. Qual a mais perigosa? Vamos lá. Vai depender do contexto, entre aspas. A pressão arterial, no caso, eu suponho que a pergunta seja em relação a ter uma pressão de 9/6, 10/6. Isso vai depender da área corporal do paciente, tá certo? Mulheres geralmente têm uma área corporal muito menor. Elas são menores, têm um corpo menor, menor massa muscular, então tendenciosamente elas vão ter pressões mais baixas, tá? Não adianta a gente comparar o corpo de uma mulher com 1,55 m, 1,60 m, versus, por exemplo, os jogadores de basquete da Unifacisa. Sim. Tá certo? Tendenciosamente eles vão ter pressões mais elevadas do que ela. Então, muita gente se preocupa com a pressão baixa. A pressão baixa, ela só vai acontecer de uma forma de doença se tiver algum fator externo fazendo isso. Se não, a pressão 9/6, você não sente nada, é a tua pressão, tá? Por quê? Provavelmente teu corpo é pequeno, tá tudo... Agora, se eu tenho infecção em uma pressão 7/5, essa pressão, na minha opinião, ela é mais perigosa do que uma pressão de 15/8 num espaço pequeno, tá certo? Então, pressões arteriais elevadas, que são pressões acima de 14/9, né? Em curto espaço de tempo, elas não são as coisas mais perigosas do mundo. Elas são perigosas se a gente não tratar. Então, aí eu tenho 14/9, 15/9, tem um mês que tá assim, não é isso que vai te fazer infartar, tá? Provavelmente é isso que vai te fazer infartar daqui a 10 anos, se você não tratar. Se você não fizer exercício, se você não fizer dieta e se você não procurar assistência médica para escolher a melhor medicação de acordo com você. Pressões extremamente elevadas, aí a gente tem que correr para poder resolver em um curto espaço de tempo. O que é pressão muito elevada? Pressão de 22, 20, 23, isso aí é pressão muito elevada. Não dá para a gente manter por muito tempo. Esse tipo de pressão precisa ser resolvido o quanto antes, tá certo? Pressões baixas, no termo médico de dia a dia, de consultório, esse contexto ele não é uma coisa que chame a atenção. Ela vai chamar a atenção em situações de gravidade. Você está com um sangramento ativo, você está com uma infecção, você está com infarto, está com a pressão baixa. Nesse sinal aí, é um sinal de gravidade que pode induzir você a um risco maior de morte. Mas pressões de 10/6, 10/7, 9/7, sem sintoma, não se preocupem, essa pressão é excelente, tá bom? Coisa boa. Olha aí a dica. Tem mais abraços aqui, Anderson Santos, mandando um abraço. Esse aqui eu acho que você conhece. José Gonzaga. Dodô Gonzaga sempre foi estudioso e dedicado. Hoje tem um grande orgulho. Deve ser o paizão, né? Obrigado, pai. Maria de Fátima também, mandando um abraço. Eduardo Antunes, a Bruno. E tem mais uma pergunta aqui de Renata. Meus pais são hipertensos. Tenho 31 anos. Tenho chance de ser hipertensa também? Tem sim, tá? Quando a gente tem pais hipertensos, provavelmente a gente tem um risco maior de ser hipertenso. Tem algumas coisas que fazem com que a gente possa ter risco maior, tá certo? Por exemplo, gestação, mulheres, no caso dela, tá? Teve gestação, teve hipertensão gestacional, tem maior chance de desenvolver hipertensão pro resto da vida.
Pais hipertensos têm maior chance também, tá certo? Infelizmente, tem um componente genético e não tem como fugir desse componente. A gente carrega conosco, né? Não tem como passar. Infelizmente, tem maior chance, tá certo? Sinais de que a gente precisa intensificar nossos cuidados. Cuida o máximo que você puder. Tendenciosamente, a gente vai fazer controle clínico se a gente tiver. Eu sempre tive uma dúvida. Eu vou falar os efeitos do álcool na saúde do coração. A gente sabe que o excesso, tudo em excesso Tudo em excesso. prejudicial, né? Mas, vez ou outra, a gente encontra reportagens que uma taça de vinho por dia ou por semana é bom para o coração. Isso é mito? Isso é fake? Ou isso é procedente? Vamos lá. Boa pergunta, Reu. Para quem é apaixonado por vinho como eu. Também sou apaixonado por vinho. Vamos lá, essa resolução. Os estudos começaram exclusivamente com vinho, tá certo? A gente tem estudos relacionados a álcool em forma geral, tá? O uso de álcool em pequenas quantidades, ele é relacionado a um relaxamento da musculatura, né? Melhora discreta da hipertensão, tá? E redução, no caso do vinho, certo? De pressão e possivelmente melhora da qualidade cardiovascular do paciente. Possivelmente. Não tem nenhum estudo que defina isso, tá certo? Mas em pequenas quantidades, e aí a pequena quantidade é 120 ml diário, não pode ultrapassar disso. Seria um fator em que você poderia ter um controle melhor da tua pressão e poderia, não é definitivo, tá certo? Não é um mito também, poderia estar relacionado a uma melhora do risco cardiovascular do paciente, principalmente pela qualidade que tem ali em cima da casca da uva, principalmente a uva tinta. Era que eu perguntava, vinho tinto ou vinho branco? Principalmente a uva tinta, tá certo? O vinho tinto, no caso, porque fica em mais contato com a qualidade, né, da casca ali. Tá? Flavonoides, diminuidores de radicais livres e afins. Né? A gente tem esses estudos, são estudos pequenos, então não dá para você bater martelo, tá? Mas a literatura médica, inclusive as diretrizes, orientam que você pode tentar fazer com que teu paciente que faz uso com muita frequência, ele vá para esse grupo de pacientes que fazem 120 ml de vinho, 50 ml de uísque. Pô, mas 50 ml de uísque é quase nada, né? Então, a ideia, quando se fala em uma taça de vinho, é pegar o paciente que faz o exagero e puxar para aí. Porque você não tem como você pegar um paciente que não use o álcool e você oferecer isso para ele. Olha, não, vá tomar 120 ml de vinho para reduzir risco cardiovascular. A sua chance de fazer com que teu paciente ultrapasse esse limiar, ele é muito alta. Não dá para você fazer essa... tênue, né? Exatamente, não dá para você fazer isso. A linha é de puxar a régua para baixo, não deixar o cara subir demais. Tem mais uma pergunta aqui, de Flávia Reis. É normal, Dr. Gonzaga, um homem de 65 anos com batimentos cardíacos 55 por minuto constantemente? Pode ser normal, não seria alguma coisa para chamar atenção isoladamente. A frequência cardíaca do ser humano adulto, né, do adulto, ele varia ali hoje em dia pela literatura em torno de 50 a 100. O número isolado, ele não é um número que vai te chamar atenção isoladamente, tá? Mas uma frequência cardíaca entre 50 e 100 em estado basal, ou seja, estado de repouso, o paciente quietinho na dele, não seria um problema. Agora, se esse número não sobe, por exemplo, se ele vai para o esforço, isso chama atenção porque aí ele não tem um fator de adaptação do coração. Então, pode ser que ele canse com mais facilidade, ele tenha desmaios, e aí isso aí pode ser um sinal indireto de alguma doença cardíaca. Excelente. Deixa eu puxar um pouquinho agora para o meu lado. Vamos embora. Dr. Gonzaga atende tanto no particular, convênios, mas também atende pelo SUS, Sim. aqui na cidade. E eu queria saber a tua opinião do atual modelo do sistema de saúde. A gente sabe que não é perfeito, tem as suas imperfeições, como tudo, né? Nada também é perfeito. Mas onde é que, na sua visão, de cardiologista principalmente, onde é que o SUS poderia melhorar ou atuar ou ter uma linha de cuidado uniforme em todo o Brasil para a área de cardiologia? Vamos lá.
Eu acredito que assim, a gente tem muita coisa a crescer do ponto de vista de acesso, né, aos cuidados cardiológicos já a nível Brasil. Não é fácil de executar. A Paraíba, ela mudou absurdamente, eu vou dizer para você, o SUS ao longo dos últimos 5 anos, provavelmente 5, 6 anos. A gente não tinha referências, passamos a ter, certo? Do ponto de vista de atendimentos das urgências. A gente tinha referências para atendimentos, né, de eletividade, mas como era um acesso extremamente limitado, a gente tinha uma fila gigantesca, né? A gente tinha aqui em Campina Grande o João 23, tinha em João Pessoa ali, se eu não me engano, Tem a clínica Dom Rodrigo, não sei se tinha o Dom ainda existe, Rodrigo, né? Que inclusive, infelizmente, teve o convênio com o SUS descredenciado, Isso. né? Que eu acho que, infelizmente, isso não é uma coisa para a gente celebrar. Na realidade, o SUS ele precisa de mais atividade. E aí, com o surgimento do metropolitano, a gente começou a ter atendimento de urgência, começou a dar celeridade às situações. Porque o que é mais frequente? É a gente não conseguir dar seguimento nessas urgências, né? E o paciente ficar à espera de fazer uma avaliação cardiológica, Eu acho que, assim, se a gente conseguir fazer com que a nossa unidade básica ela consiga tratar muito bem hipertensão básica, certo? Tratar muito bem diabetes, que é outro fator de risco grotesco, assim, se não o maior fator de risco para doenças cardiovasculares que a gente tem, tá certo? E conseguir identificar quais são os pacientes realmente necessários para subir para um nível de avaliação de especialista no ambiente do SUS. Por que eu digo isso, né, pessoal? Você está sendo talvez muito seletivo, tal. Não, é porque infelizmente no ambiente do SUS a gente não tem tantos profissionais especialistas no contexto, né, para dar celeridade, para dar seguimento à atividade. Então, assim, uma hipertensão estágio 1, que é a hipertensão inicial, ela não necessariamente precisa ser atendida por mim. O médico do PSF ele tem que ter esse conhecimento. Se ele não tiver esse conhecimento, ele não vai conseguir resolver um terço da população que eu falei aqui. Isso. Um terço da população adulta, entre aspas. Né? Diabetes também é extremamente frequente. Então, a gente precisa ter essa celeridade. Então, eu acho que para emergência, a Paraíba montou um projeto muito bom, chamado Coração Paraibano. Eu acho que é um dos melhores projetos do Brasil, provavelmente, tá? Onde unificou o processo de atendimento em vários hospitais do estado, com uma rede de seleção dos pacientes, digamos assim, né? O paciente teve dor torácica, manda o eletro, o cardiologista... um protocolo para ser seguido. Tem seus defeitos, óbvio que tem seus defeitos. Imagina só, a gente tem um estado que eu não sei exatamente, mas eu vou chutar aqui talvez de extensão de uma ponta a outra aproximadamente uns 800 quilômetros. Eu também não tenho muita noção, mas... Não tem, mas deve ser próximo disso. Se a gente pegar João Pessoa a Cajazeiras, vai dar 644, se eu não me engano. Eu sei disso porque eu nasci em Cajazeiras. Né? Então vai dar mais ou menos por isso. Campina Grande a Cajazeiras eu tenho certeza que dá 364. Né? João Pessoa a Campina Grande mais uns 130, vai dar aproximadamente isso aí. Cajazeiras não é a última cidade, mas está próximo do final do estado. Então a gente tem um raio muito grande. Né? Então você não consegue, por teoria, fazer o atendimento extremamente rápido. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai para as diretrizes, a gente tem uns tempos que tem que ser seguidos para a gente dizer que a gente está prestando um serviço correto. Então, por exemplo, se um paciente infarta comigo na UPA, hoje aqui em Campina Grande, e aí eu não entendo às vezes a situação, mas a gente infartou hoje numa UPA, a gente deveria chegar num hospital com a hemodinâmica em até 90 minutos. Esse paciente deveria ser atendido na UPA, visto que ele tinha infartado, e em 90 minutos ele deveria estar fazendo cateterismo. Essa não é uma realidade, mas deveria ser. É problema de A, de B, não sei, mas assim, claro, né, tem a questão do atendimento na UPA, não só tem infarto na UPA, tem infecção, tem outras coisas, então tem muito contexto envolvido. Então,
se a gente conseguir melhorar, por exemplo, nossa captação ambulatorial dos pacientes, drenar, conseguir fazer isso, conseguir retorno desses pacientes, porque muitas vezes o cara pede o exame, mas o exame vai demorar 6 meses para fazer, aquela coisa. Eu acho que a gente tem capacidade de melhorar isso, e a gente tem visto que nos últimos anos há um interesse da União, né, da federação nossa, em melhorar a assistência nesse contexto, né? Tem programas e programas sendo colocados, você sabe tanto quanto eu, a gente está lá junto, né? A gente tem buscado fazer isso de uma forma muito melhor, né? A gente teve hospitais novos, né? A gente está, inclusive... Puxar a sardinha pro nosso lado, né? Um pouco. A gente está, inclusive, inserido num deles, né? Que, na minha opinião, de estrutura física não tem... É impossível, talvez, a gente ter outro no mesmo nível aqui no estado da Paraíba. Em equipamento não vai ter. É verdade. Né? E também no profissional de humanismo, que é o interesse da instituição. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a nossa captação dos pacientes, vendo isso, dar celeridade aos exames, que é uma coisa que realmente, né, tem uma certa dificuldade de fazer, para que a gente possa ter dados e conseguir tratar nossos pacientes. Né? Eu acho que, do ponto de vista ambulatorial, isso eu acho que melhorar um pouco o coração paraibano no ponto de vista de acelerar o acesso ao transporte, algumas coisas, é de suma importância. Eu vou só abrir um parênteses aí para falar um pouquinho do Coração Paraibano, que é um grande programa, né, que foi implantado no estado da Paraíba, mas a sua estruturação, antes de ser implantado, se deve a uma pessoa, que é Dr. Geraldo, né, Medeiros, foi o secretário de Estado da Saúde, implantou várias hemodinâmicas espalhadas pelo estado da Paraíba. E essa estruturação que foi feita é que se pôde implantar o Coração Paraibano, né, doutor Gonzaga? E isso, o paraibano, o cidadão que está lá em Patos, em Souza, ele tem a possibilidade de ter um atendimento mais emergencial na área cardiológica. Posso te falar de certeza absoluta que isso mudou a realidade do sertão do estado. Inclusive, um abraço para o doutor Luan, lá em Patos, que está levando isso de uma forma exemplar ali para a região, tá? A gente mudou, com certeza, com o Hospital de Trauma e o Hospital de Patos, o Regional de Patos, o perfil desse estado. Quem infartava ficava, né, sei lá, 6 meses esperando um cateterismo. Com essa estruturação que Geraldo vislumbrou, que inclusive no início eu digo a você que foi uma pessoa que, mas como é que a gente vai fazer para abrir Patos sem cirurgia cardíaca em Patos? A gente abriu e está funcionando e está salvando vidas, e eu acho que, assim, tem que tirar o chapéu para Geraldo, porque ele foi, né, à luta para isso, buscou, conseguiu. Infelizmente não foi ele que implantou no final o projeto, o programa, mas com certeza foi o cara que criou o precursor de tudo isso aí, né? o projeto. Verdade. Infelizmente já estamos chegando aqui para os nossos finais. Passa muito rápido aqui, tinha muita pergunta. O Franklin fez 288 perguntas aqui para eu fazer a do Dr. Gonzaga. Vai ter que ser uns 10 podcasts aqui para a gente perguntar do Dr. Gonzaga, mas já fica o convite renovado para uma próxima oportunidade. Eu sei da sua correria, da sua atividade do dia a dia, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando. E eu sempre, na última pergunta aqui no podcast, Dr. Gonzaga, eu gosto de perguntar, não de perguntar, mas de provocar. Se você tivesse a oportunidade de sua mensagem chegar agora para todos os brasileiros, paraibanos, campinenses, o que é que o Dr. Gonzaga diria? Cara, pergunta difícil, hein? Essa é uma pergunta difícil. Não, do ponto de vista como médico, eu diria que todo cuidado é pouco. A gente tem uma saúde que ela, teoricamente, ela é muito frágil. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida de médico, é que o que a gente é hoje, possivelmente a gente não pode não ser daqui a um segundo. Tem doenças que surgem do nada, entre aspas, sem dar nenhum sinal, e tem outras que não. Então, cuidem de vocês, tá?
como se literalmente não tivesse o dia de amanhã. Porque a nossa vida e o nosso tempo, ele é único, tá? E são, entre aspas, o nosso bem mais valioso, tá? Tempo é muito mais do que dinheiro. E o tempo gasto, ele não volta. Então, cuidem de vocês como se não houvesse amanhã. Cuidem da família de vocês. O mais importante está o mais próximo, né? E coloquem Deus acima de tudo, porque eu acho que é a coisa que nos guia de uma forma, assim, absurda. E é isso, eu acho que... Bacana, bacana. Obrigado de coração por ter aceitado o convite. Foi muito bacana, várias perguntas aqui, não vai dar para fazer, mas a gente depois vai encaminhando para o Dr. Gonzaga e vai respondendo aí vocês no direct no Instagram. Segue lá o Real Podcast no Instagram. Segue também, se inscreve, na verdade, no canal lá no YouTube, para que vocês possam acompanhar toda segunda-feira esse bate-papo aqui bem leve, bem descontraído, com várias personalidades aqui da cidade, da Paraíba, do Brasil, trazendo informação, conteúdo de relevância para todos vocês que nos acompanham. Deixa o like, não esquece de deixar o like lá no canal do YouTube, se inscreve como já pedi. E mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado, doutor Gonzaga. Obrigado a Frank, que está aqui conosco, a todos vocês do estúdio da Imaginar, que faz aqui a transmissão com qualidade para todos vocês aí na internet. E na próxima segunda-feira estamos de volta com mais um grande convidado ou convidados para tratar de vários assuntos, vários temas. E até a próxima, se Deus quiser. Até a segunda-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.